Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou estar passando as orientações das atividades de hoje, tá? Eu vou primeiro mandar as atividades de matemática, aí eu dou um tempo para vocês fazerem, e na sequência eu mando as atividades de português, ok? Pessoal, um recado muito importante que eu tenho percebido. Quando nós mandarmos as atividades que tem explicações, que tem textos ali para copiar, que nem de matemática, às vezes eu mando explicações sobre fração, sobre números decimais, sobre algum conteúdo, por favor, registrem no caderno essas informações, tá? É importante registrar, é como se a gente estivesse na sala de aula e eu estivesse colocando na lousa, tá? Registrem no caderno. Por quê? Porque vocês vão precisar consultar essas informações, vocês vão precisar de algum lugar, algum material para vocês estudarem, tá? Então, registrem no caderno. Outra coisa, os exercícios, eu quero que vocês copiem os exercícios e respondam embaixo. Não é para colocar só resposta do exercício, tá? Eu percebi que vários alunos têm feito só isso, só colocado as respostas e nem sequer copia o exercício. Às vezes nem leu o exercício, tá? Então, copie o exercício no caderno também, resolva embaixo. Claro, quando é exercício do EMAI, do ler e escrever, não precisa copiar, tá? Aí vocês só vão fazer no próprio EMAI. Mas quando tem exercício complementar, tá, na folha, eu quero que vocês registrem, copiem ele no caderno. A mesma coisa com as explicações, ok? Porque eu percebi que muitos alunos não têm feito isso. E isso é importante e faz parte também da nossa aula. Não é simplesmente copiar e fazer, só colocar a resposta lá, não. Tem que copiar o exercício e deixar tudo organizado, ok? Então vamos lá, vou passar as orientações da parte de matemática primeiramente. Nós vamos falar mais um pouquinho ainda sobre os números decimais, tá? Olha lá, tem informações para serem registradas no caderno, ainda eu sempre coloco aqui, ó, registre as informações no caderno, tá? Nós vamos falar um pouquinho, rever, né, a comparação de números decimais, nós já falamos algumas coisas e hoje nós vamos reforçar. Aí, eu coloquei aqui um exercício para vocês pensarem, tá? Olha lá, pense e responda. Qual número será maior? Então, de acordo com as regras, né, de comparação de números decimais, vocês vão comparar o número 9,38 e o 11,56. Qual desses dois é maior? Copia no caderno e já responde embaixo essa atividade, ok? Terminando de fazer isso, nós vamos lá para a atividade 8.6, na página 62 do EMAI, ok? Então, hoje nós vamos lá para essa página. Tem uma situação, problema que fala assim: um professor de educação física precisa compor um grupo de estudantes para um campeonato de atletismo. Em cada sala de aula, ele sabe quais alunos possuem habilidades para as diversas categorias esportivas, mas no regulamento da competição, os atletas devem ser inscritos de acordo com algumas exigências: idade, altura e peso. Ele começou a organizar uma tabela para formar suas equipes. No quinto ano A, montou as seguintes tabelas para as equipes de corrida. Então, aqui, o professor de educação física, né, da escola, ele vai, né, a escola vai participar de um campeonato de atletismo e ele vai precisar montar as equipes. Aí ele começou pelo quinto ano A, seguindo as exigências de idade, altura e peso, para poder organizar essas equipes. Então, ó, ele montou uma tabela aqui, corrida quinto ano A masculino e a corrida quinto ano A feminino. Então, tem os dados, ó, aqui nós temos 4 alunos no masculino, 4 alunos no feminino, tem a idade, a altura e o peso de cada um. Observem que a altura e o peso, né, a massa, todas elas trazem um número decimal junto, é representada com um número decimal, ok? Feito isso, analisada a tabela, nós vamos lá para as perguntas, tá? Então, olha lá, observe as duas tabelas e responda. Quais estudantes pesam mais de 40 quilos? Então, vocês vão ter que observar entre todos os estudantes aqui, ó, tanto masculino quanto feminino, tá? E responder quais os que pesam mais de 40 quilos? E põe a resposta na frente. B, quais pesam menos de 30 quilos? Então, vocês vão voltar lá na tabela, observar
procurar quais alunos pesam menos de 30 quilos. Põe na frente a resposta. Letra C. Qual a menina mais alta? Então, vocês vão ter que ver lá na parte do feminino. Qual é a que tem a maior altura? Quanto que ela mede, essa menina? Qual o menino mais baixo? Então, vai lá na tabela dos meninos e vê qual que tem a menor altura, né? E aí põe quanto que mede esse menino. A menina mais alta é a mais pesada? Então, aí vocês vão ter que comparar altura e peso. A mais alta é a menina mais pesada do grupo? Aí vocês vão ter que estar comparando a altura e o peso da menina que for a mais alta. Para isso, vocês vão ter que identificar, né? Vocês já fizeram essa identificação lá na letra C. Letra F. O menino mais baixo é o mais leve? Aí também vocês já identificaram, né? O menino mais baixo. Vocês vão ter que comparar os dados para responder, ok? Terminando de fazer a atividade aqui do EMAI, nós vamos voltar lá para a folha, ok? Voltar lá para a folha, por quê? Porque essas informações aqui, ó, tá? Precisam registrar também no caderno, são atividades, tá? Que falam um pouquinho sobre as medidas de massa, tá? E também algumas atividades para reforçar isso daqui. Então, tudo isso registrado no caderno, ok? Então, precisa registrar as informações no caderno, certo? Terminando a parte de matemática, eu vou enviar a parte de português, certo? Hoje, na parte de português, nós vamos trabalhar um pouquinho, nós vamos conhecer a história do Pequeno Polegar, tá? Que é uma história bem conhecida, tá? Então, vocês vão ter que ler. Esse vocês vão apenas fazer a leitura. Esse texto não precisa copiar no caderno, ok? Então, vocês vão fazer a leitura do texto do Pequeno Polegar. É um texto um pouquinho grande, tá? Eu vou mandar junto, além da leitura, eu vou mandar o vídeo da história para vocês assistirem, tá? Eu vou estar mandando o vídeo da história junto. É um texto um pouquinho grande, então precisa de muita atenção e paciência para ler. Terminando de ler, tá? Terminando de ler, vocês vão lá para o livro, para o Ler e Escrever, ok? Na página 178. E vocês vão responder as 4 perguntas que tem aqui na atividade 3C. Então, olha lá. O professor lerá o conto, no caso, vocês vão fazer a leitura, né? Porque a gente não está na sala de aula. E logo após a leitura, vocês irão comentar sobre as seguintes questões. Então, vocês vão responder no caderno. Copia a pergunta e responde. Vocês conhecem outros contos de Charles Perrault? Quais? Charles Perrault é o autor do conto, né, do Pequeno Polegar. Como o autor descreve o Pequeno Polegar? Então, lá no texto, como que o autor ele faz a descrição do Pequeno Polegar? Como que é o Pequeno Polegar? Para isso, vocês vão ter que ler e identificar as respostas lá no texto. 3. Como conseguimos perceber que um conflito começou a acontecer na história? Né? Então, quando vai ter um conflito na história? Quando começa a acontecer um conflito, né, dentro da história? Lembrando que o conto é um texto narrativo, tá? O texto narrativo tem uma hora lá do texto que começa a acontecer um conflito, tá? Aí vocês vão ter que identificar em que momento, quando a gente consegue perceber que tem um conflito, que tem alguma coisa acontecendo ali na história. E a questão 4, quais as resoluções dos conflitos, ou seja, como que aqueles conflitos foram solucionados, quais as soluções, tá, que aconteceram para os conflitos, certo? Então, pessoal, hoje são essas atividades. Então, primeiro eu vou mandar matemática, dou um tempo para vocês fazerem, e depois eu mando as de português, tá? São atividades que exigem bastante atenção, ok? Lembrem do que eu falei no começo da aula, registrem certinho tudo que eu estou pedindo, tá? Quando não for para copiar no caderno, eu vou estar avisando, vai estar sendo marcado, vai estar sendo avisado para vocês, ok? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá? Até às 11 eu estou aí para tirar as dúvidas de vocês. Bons estudos e até amanhã.